E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje a nossa série de vídeos sobre o problema da mochila. No vídeo passado, nós definimos o problema, falamos algumas aplicações, apresentamos um exemplo didático e uma heurística para resolver esse problema. No vídeo de hoje, nós vamos falar de 3 tipos de problema da mochila. O problema da mochila fracionária, o problema da mochila 01 e o problema da mochila inteira. Se você se interessa por pesquisa operacional, é estudante ou profissional de engenharia, quer saber mais sobre esse problema, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. O que é o problema da mochila fracionário? O problema da mochila fracionário é um problema onde eu tenho um conjunto de itens, cada item tem um valor e tem um peso associado, só que eu posso levar, por exemplo, metade de um item, ou 10% do item, ou qualquer fração desse item. Por isso que o nome é mochila fracionária. Então, suponha um exemplo que eu tenho 3 queijos. Tá? Queijo 1, eu tenho um pedaço de 10 quilos e eu consigo vender esse pedaço por R$100. O queijo 2, eu tenho um pedaço de 5 quilos e eu consigo vender esse pedaço por R$80. E o queijo 3, tenho também um pedaço de 10 quilos e eu consigo vender por R$150. E eu tenho 20 quilos que eu consigo carregar. E eu quero carregar os 20 quilos mais preciosos, né? Que vão me dar um maior retorno. E quais são esses 20 quilos que vão me dar um maior retorno? Observe que no problema da mochila fracionário, eu posso cortar um queijo. Então, por exemplo, se eu tenho 10 quilos num queijo, se eu levar 5 quilos, eu estou levando metade do peso e metade do valor. E para esse tipo de problema, que a minha mochila é fracionária, existe um algoritmo guloso que dá a solução ótima. E que algoritmo que é esse? É só eu calcular quanto que é o valor por quilo. Então, observe que o queijo 1, eu tenho 10 quilos e ele custa R$100. Então, quanto custa cada quilo dele? Cada quilo dele eu consigo vender por R$10. O queijo 2, eu tenho 5 quilos dele e ele custa R$80. Então, cada quilo dele custa R$16, porque 16 vezes 5 vai dar 80. E o terceiro queijo, que eu tenho 10 quilos, ele custa R$150. Então, cada quilo dele eu consigo vender por R$15. O que eu faço nesse caso? Eu ordeno o valor por quilo. Então, por exemplo, que vale mais? O queijo 2, que vale R$16. Então, eu tento encher a minha mochila com queijo 2. Quantos quilos tem de queijo 2? Tem 5 quilos. Aí eu encho ela, coloco o queijo 2 todo lá. Ainda sobraram 15 quilos. Aí eu olho, qual que é o segundo valor, né? Qual que é o segundo queijo que me dá o maior retorno? O segundo queijo que me dá o maior retorno é o queijo 3. O quilo dele vale 15. Então, eu encho a minha mochila com os 10 quilos do queijo 3. Então, até agora, eu já gastei 15 quilos dos 20 quilos que eu tenho. Mas sobrou ainda um pedaço de 10 quilos de queijo que eu consigo vender por R$100. Só que na minha mochila não cabem mais 10 quilos, só cabem 5 quilos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse queijo pela metade e vou levar só 5 quilos dele, vendendo a R$50, já que o quilo dele vale R$10. Então, nesse caso, eu consegui captar, né? Eu consegui selecionar R$80 do queijo 2, R$150 do queijo 3 e R$50 do queijo 1, uma fração do todo. E essa vai ser a melhor solução para o problema da mochila fracionária. A outra variação do problema da mochila é o problema da mochila 01. Qual que é a diferença do problema da mochila 01 para a mochila fracionária? É o seguinte: na mochila 01, eu não posso cortar o meu produto pela metade. Por exemplo, eu tenho carros. Eu não vou conseguir levar meio carro. Ou eu levo um carro inteiro, ou não levo o carro. Celulares. Eu não posso levar metade do celular, 30% do celular. Ou eu levo o celular, ou eu não levo. Um computador. Eu não consigo levar metade. Ou eu levo o computador inteiro, ou não levo. Então, por isso que esse problema é chamado de problema da mochila 01. Porque 0 se eu não levar o item e 1 se eu levar o item. O problema do problema da mochila 01
é que o número de combinações é muito grande, é 2 elevado a n. Então, só para critério de comparação, imagina que eu tenha 60 itens, que não é um número muito grande, e eu quero escolher, dentre esses 60 itens, quais itens que eu vou levar. Imagina que eu tenho um computador que consegue fazer 1 milhão de comparações por segundo. E eu coloco esse computador para fazer as 2 elevado a 60 comparações que existem para calcular todas as possibilidades de 2 elevado a 60. Se em 1 segundo ele faz 1 milhão de operações, que é um valor razoável, eu demoraria 36 anos para fazer todas as possibilidades. Isso se eu testasse de uma a uma. Já se fossem 100 itens, o número seria muito maior. Seria aproximadamente 40 mil anos para achar todas as combinações possíveis. Para vocês verem como o número de combinações cresce exponencialmente. Naquele exemplo do barco, que eu tinha o professor de geografia, o cruzeirense, o atleticano, aquele é um caso prático do problema da mochila 01. Por quê? Porque eu tenho as pessoas e ou eu levo a pessoa inteira ou não levo a pessoa. Eu não posso levar metade de uma pessoa. Por isso que ele é um exemplo do problema da mochila 01. Se você está gostando desse vídeo, se você está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todos os domingos temos vídeos novos de pesquisa operacional. E agora, vamos fazer o modelo matemático de programação linear do problema da mochila 01. Quais são os passos que eu tenho para fazer um modelo genérico? Eu tenho que definir os conjuntos, os parâmetros, as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições. Se você ainda não viu falar de modelo genérico, veja o vídeo que está aqui no link, que eu tenho certeza que você vai entender o que é modelo genérico. E os conjuntos? Quais são os conjuntos desse problema? Eu vou ter um conjunto de itens, que são os itens que eu posso levar. Por exemplo, as pessoas ou celulares que eu posso levar. E para ele eu vou colocar o índice i. E os parâmetros? Quais são os parâmetros? É tudo aquilo que eu já sei. O que eu já sei desse problema? Eu sei o peso de cada item, que eu vou chamar de P índice i, que é o peso do item i. Eu sei também o valor desse item, que eu vou chamar de VI, que é o valor do item I. Então, cada item vai ter um valor, cada item vai ter um peso. Aquele exemplo do problema do barco, peso era o peso da pessoa e o valor era o benefício que aquela pessoa dava. Então, por exemplo, o atleticano tinha peso 100 e retorno 3 e benefício 3. Mas, além disso, eu tenho que ter a capacidade da mochila, que eu vou chamar de CAP, que é a capacidade da mochila, quanto que eu posso levar. E as variáveis de decisão? Para esse problema, as variáveis de decisão eu vou chamar de xi, que vai ser um vetor binário, quer dizer, ele vai ter valor 0 ou valor 1, e esses valores vão me indicar se eu vou levar ou não vou levar o item. Então, por exemplo, se o primeiro item é o celular X, se eu escolher levar o celular X, o valor do x1 vai ser 1. Se eu escolher não levar, vai ser 0. Então vai ser um vetor de zeros e uns. Os itens que forem 0 eu não estou levando e os itens que são 1 eu vou levar. Por isso que o nome do problema é chamado de problema da mochila 01. E a função objetivo? Na função objetivo eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que maximizar, porque eu quero maximizar o retorno do somatório do i pertencente a item, que é o meu índice dos itens, i pertencente a itens, do valor do item, que é o vi, vezes o xi, que se eu vou levar ou não vou levar o item. E minhas restrições, quais são? Eu vou ter um somatório de i pertencente a item e vou colocar lá o peso do item vezes a variável xi, que representa o item. E isso vai ter que ser menor do que c. Por que isso? Porque se eu escolher aquele item específico, então o x vai ser 1. Se o x vai ser 1, eu vou multiplicar 1 pelo peso do item. Então, naquele exemplo lá, se eu escolhesse o atleticano fosse 1, o peso do atleticano é 100, 100 vezes 1 é 100. Então, eu estaria gastando 100 da capacidade da minha mochila, que é 250. E no somatório, eu vou ter todos os itens. Isto é, todas as pessoas, o professor de geografia, a morena, a loura, o professor João Sarubi, o recém-formado, etc. E o domínio das variáveis, eu vou ter que dizer que pertence a 0,1. Então, a variável xi, ela pertence a 0,1. Quer dizer, ela vai ser 0 ou vai ser 1. E esse é o meu modelo de programação linear desse problema. Vamos fazer agora outro exemplo do problema da mochila 01. Suponha que eu tenha 7 itens, cada um com valor e cada um com peso.
e uma mochila com capacidade 15. Eu posso, para resolver esse problema, usar um algoritmo guloso que olha o valor, isto é, eu vou escolher primeiro aqueles itens que têm um maior valor, dentre 10, 5, 15, 7, 6, 18 e 3. Então eu vou escolher o item 6, que tem o benefício de 18 e pesa 4, e depois o item 3, que tem benefício de 15 e pesa 5. Depois eu posso escolher o item 1, que tem um benefício de 10 e pesa 2. E até agora eu gastei 11 quilos apenas dos 15 que eu tenho disponível. Então ainda tem espaço para colocar mais alguma coisa. Qual que é o próximo? O próximo é o item 4, que tem um benefício de 7. Só que esse item 4 ele pesa 7 e eu já gastei 11 quilos. Se eu colocar esse item 4, vai passar para 18 e a minha capacidade é 15. Então eu tenho que descartar o item 4. Vou para o item 5, que tem um benefício de 6 e pesa somente 1. Então eu consigo colocar esse item e vou ter gasto 12 quilos dos 15 disponíveis que eu tenho. O próximo vai ser o item 2, tem um benefício de 5 e pesa 3 quilos. Então vai encher a minha mochila com 15 quilos e eu vou ter um benefício, se eu somar tudo, de 54. Outra heurística para resolver esse problema seria eu fazer a relação valor sobre o peso. A mesma coisa que a gente viu na mochila fracionária e viu que é ótimo. Só que nesse caso aqui, na mochila 01, não necessariamente vai ser ótimo. Se eu fizer a relação do valor sobre o peso, eu vou ter os valores 5, 1.3, 3, 1, 6, 4,5 e 3. Aí eu vou escolher aquele que tem a melhor relação. Qual que tem a melhor relação primeiro? É o item 5, que tem o peso de 1 e tem um benefício de 6. Aí eu coloco ele primeiro. Depois eu vou escolher o item 1, que tem um benefício de 5, tem um valor de 10 e pesa 2. O próximo vai ser o item 6, que tem um benefício de 18 e um peso de 4. Lembre que no primeiro algoritmo, o primeiro item que eu escolhi foi o item 6. Nesse algoritmo é o terceiro que eu estou escolhendo. Então, tem uma troca de ordens aqui. Eu escolho ele e coloco ele na minha mochila. E até agora, a minha mochila tem peso 7. O próximo que eu escolho é o item 7, que tem benefício 3 e peso 1. O próximo vai ser o item 3, que tem um benefício de 15 e o peso 3. E até agora, o que eu tenho de peso? Eu tenho 5 mais 1, mais 4, mais 2, mais 1, que a soma deu 13. E agora, se a gente olhar, não tem mais nenhum item que eu possa colocar que pese 2 ou menos do que 2. Então eu tenho que parar. A minha solução aqui foi 52 e eu usei 13 quilos dos meus 15 quilos disponíveis. Como é que seria, então, o modelo matemático para essa instância do problema? E como é que seria a função objetivo? Eu teria que maximizar, né? Então vai ter um somatório lá para cada item do valor do item vezes x do item. Então, por exemplo, qual que é o valor do primeiro item? O valor do primeiro item é 10. Então eu vou colocar lá 10x1. E o valor do segundo? O valor do segundo é 5. Quer dizer, se eu escolher esse item 2, eu vou ter um retorno de 5. Então, mais 5x2, mais 15x3. E assim sucessivamente. 7x4, 6x5, 18x6 e 3x7. Então essa é a minha função objetivo. E a minha restrição seria o quê? O peso do item, né? Qual que é o peso do primeiro item? É 2. 2 vezes x1, mais qual que é o peso do segundo item? 3. 3 vezes x2, mais qual que é o peso do terceiro item? 5. 5 vezes x3. E assim sucessivamente até o item 7. Tudo isso vai ter que ser menor ou igual à capacidade da mochila, que é 15. E agora o domínio. Eu vou dizer que cada uma das variáveis pertence a 0,1. Então, tanto x1 quanto x2, x3, x4, x5, x6, x7 pertencem a 0,1. A terceira variação é o problema da mochila inteira. O problema da mochila inteira se parece com o problema da mochila 01, só que no problema da mochila 01, eu tenho, por exemplo, um computador. Eu digo se eu vou levar esse computador ou não vou levar esse computador. E mesmo que eu tivesse 10 computadores iguais, cada computador desses é um item. Então, por exemplo, eu poderia ter 10 computadores. Então, o item 1 é o computador X,
O item 2 também vai ser o computador X, igualzinho, da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma configuração. O item 3 é o mesmo computador. Mesma coisa que eu fosse na loja, tivesse muitos celulares e todos fossem iguais, mas cada item daquele, cada celular específico seria um item. Isso no problema da mochila 01. No problema da mochila inteiro, não. Eu tenho um conjunto de itens. Então eu posso dizer que o celular da marca X, modelo Y, eu posso ter 10 exemplares dele. Então eu posso levar até 10. Eu posso levar 0, não levar nenhum, ou posso levar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, até 10. No problema da mochila 01, não. Cada celular é um item diferente. Mas o problema da mochila inteiro é tão difícil quanto o problema da mochila 01. Diferente do problema da mochila 01, se eu tiver, por exemplo, 10 celulares iguais, cada celular vai ser um item diferente. Então eu vou ter um vetor de 10 posições com cheios de zeros e uns. Se tiver 0, quer dizer que eu não levei o item, e se tiver 1, quer dizer que eu levei esse item. No problema da mochila inteira é diferente. Então imagine que eu tenha no meu conjunto 10 iPhones 14, 15 telefones Samsung S22 e 4 carros Volvo, tá? É só para dizer que não precisam ser coisas iguais, pode ter celulares, carros, computadores, televisões, não interessa. E cada celular desse, cada celular iPhone tem um peso e um valor que ele é igual para todo mundo, né? Então, para cada um dos 10 celulares, o peso é igual e o valor que eu vou de revenda é a mesma coisa. Cada um dos 15 celulares Samsungs também tem o mesmo peso e o mesmo valor, e cada um dos carros também tem o mesmo peso e o mesmo valor. E como é que seria o modelo matemático desse problema? Qual que é a diferença do modelo matemático da mochila inteira para o modelo matemático da mochila 01? Os conjuntos são os mesmos, que é o conjunto de itens. Os parâmetros também. Eu tenho a capacidade da mochila, tenho o peso do item e tenho o valor do item. A gente tem que lembrar que o problema da mochila inteira também é um problema da mochila. Quer dizer, tem uma mochila que eu tenho que colocar os itens lá, cada item tem um peso e cada item tem um valor. Só que no problema da mochila inteira, eu tenho mais um parâmetro. Qual que é? É o parâmetro que eu vou chamar de QI. O que esse QI vai dizer? Ele vai dizer quantos elementos tem de cada tipo de item. Por exemplo, no exemplo que eu falei que eu tenho 10 iPhones, 15 Samsungs e 4 carros, se eu fosse fazer um modelo utilizando o problema da mochila 01, eu teria 29 variáveis, porque 10 mais 15 mais 4 vai dar igual a 29. Cada iPhone, entre os 10, seria uma variável diferente. Cada Samsung, entre os 15, também seria uma variável diferente. Então, teria 10 variáveis para o iPhone, mais 15 variáveis para o Samsung. E cada carro, cada um dos 4 carros, também seria uma variável diferente, totalizando as 29. Mas no problema da mochila inteira, eu só vou ter 3 variáveis, porque eu tenho só 3 elementos, que são os iPhones, os Samsungs e os carros. Porque todos eles têm o mesmo valor e têm o mesmo peso. Agora, o que eu tenho que dizer, que é o parâmetro KI, é quantos elementos eu tenho de cada um. Por exemplo, iPhone, eu vou dizer que eu tenho no máximo 10. Samsung, eu tenho no máximo 15. E os carros, eu tenho no máximo 4. E essa informação eu vou gravar no parâmetro QI. E as variáveis? A variável também vai ser o XI. No problema da mochila 01, o XI ele era 0 ou 1. Quer dizer, 0 se o item não for escolhido e 1 se ele for escolhido. No problema da mochila inteira, também vai ser XI. Só que o XI não vai ser mais 0 e 1. Ele vai ser um valor inteiro. Ele vai dizer quantos elementos eu vou escolher de cada tipo. Por exemplo, no exemplo dos celulares e dos carros, eu teria 3 variáveis. A X do iPhone, a X do Samsung e o X do carro. Se dos 10 iPhones eu levar 7, então o X do iPhone vai ser igual a 7. Se dos 15 Samsungs eu levar os 15, o X do Samsung vai ser 15. E se dos 4 carros eu não levar nenhum, o X do carro vai ser 0. Então, lembrando, o valor que está no X não vai mais representar se eu vou levar ou não. Ele vai representar quantos elementos daquele tipo eu vou levar. A função objetivo vai ser a mesma. Eu vou maximizar um somatório de I pertencente a I do valor do item vezes XI. Nesse caso, não vai ser se o item foi escolhido ou não, mas sim quantos itens do tipo I foram escolhidos. Isto é, quantos iPhones foram escolhidos, quantos Samsungs foram escolhidos, quantos carros foram escolhidos.
E agora as restrições. Que restrições que eu vou ter? Eu vou ter uma restrição igual à restrição do problema da mochila 01, que eu vou dizer que o somatório de I pertencente a I do peso do item vezes xi tem que ser menor ou igual à capacidade da minha mochila. E eu vou ter que ter também um outro conjunto de restrições que vai dizer o seguinte: olha, para todo I pertencente aos itens, o xi tem que ser menor do que o QI. O que eu vou estar garantindo? Que eu não vou poder levar mais do que 10 iPhones, não vou poder levar mais do que 15 Samsungs e não vou poder levar mais do que 4 carros. E por último, o domínio. O meu domínio vai ser um pouquinho diferente, ao invés de eu dizer que xi pertence a 01 para todo I, eu vou dizer que xi pertence aos naturais para todo I pertencente aos itens. E esse é o meu modelo do problema da mochila inteira. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre variações do problema da mochila. Por exemplo, vamos falar do problema da mochila com restrições de orçamento, o problema da mochila com restrições de precedência, o problema da mochila com restrições de agrupamento e vamos falar também do problema da mochila com restrições multidimensionais. Até o próximo vídeo.